Na paz do Senhor, amém? Gostaria de deixar aqui um versículo para os irmãos virem se meditar nesta manhã, que se encontra em Lucas 18, onde vai dizer a parábola do juiz iníquo. Amém? Vamos estar lendo para ver o que o Senhor quer falar ao meu teu coração nesta manhã. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aleluias, glórias a Deus. Essa é uma pergunta que o Senhor nos deixa, né? Se porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A palavra do Senhor já nos diz que pela maldade do mundo, né, o amor de muitos esfriariam. E é o que está acontecendo hoje em dia. O amor de muitos cristãos tem se esfriado, né, por causa de perseguição, provação, luta. Mas a palavra que o Senhor tem para mim e para a tua vida nesta manhã é: não desista de orar. Persevere na oração. Porque, como ele diz aqui, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, embora demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhe farei justiça. Então não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, que embora possa demorar, Deus vai fazer justiça pela mim e pela tua causa. Só que o que ele vem nos dizer nesta manhã é: não desista de orar. Persista na oração, porque assim como aquele juiz que não temia Deus e nem a homem nenhum, julgou a causa daquela viúva, né? Jesus julga a minha e a tua causa no dia de hoje. Amém? Queria dizer que possamos ser como Ana. Para Ana não havia mais jeito, né? Ana, Deus cerrou sua madre, mas a palavra vai dizer que Ana, ao subir, né, para fazer o seu sacrifício a Deus, ora de maneira diferente. Ana então clama ao Senhor de maneira diferente. E a palavra do Senhor nos diz que Ana alcançou a bênção dela. Ana alcançou a bênção dela, né? Teve o seu sonhado filho. Então, que não venhamos desistir de orar. Porque ainda que esteja demorando a minha e a tua bênção, o Senhor Deus não demora, o Senhor Deus não tarda, o Senhor Deus não falha. O Senhor Deus só chega no momento e na hora exata. Assim como essa mulher molestava este juiz, fazendo justiça contra os meus adversários, fazendo justiça. Teve o tempo certo, o tempo determinado para que esse juiz viesse fazer justiça contra os adversários dela. E na minha e na tua vida não é diferente. Eu creio que o Senhor Deus vai fazer justiça por mim e por ti, porque a palavra do Senhor diz que Ele é amor, mas também é justiça. Só que não é no teu tempo, é no meu tempo. Em Eclesiastes 3 vai dizer: há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E que possamos esperar esse tempo. Aleluias, glórias a Deus. Que possamos ter fé, perseverança, que possamos orar sem cessar. Eu sei que os dias de hoje têm sido dias maus, têm sido dias difíceis. Muitas vezes nossa fé se esfria, muitas vezes nos encontramos desapercebidos, enfraquecidos espiritualmente, mas que não venhamos desistir de orar, que não venhamos desistir da nossa bênção, que não venhamos desistir de clamar, porque Deus age no momento certo. Porque não lembrar de quando as irmãs de Lázaro estavam pranteando pela sua morte, quando mandam o recado para Jesus, mas Jesus demora a chegar naquele lugar. Quando Jesus chega, já havia 4 dias que Lázaro havia falecido. Então sua irmã vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, talvez meu irmão não teria morrido. Aleluias, glórias a Deus. Mas antes de chegar nesse ponto, o Senhor já havia dito que aquela doença não era para a morte, mas era para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então que possamos crer que nada que estamos passando nessa terra é para a morte, é para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor Deus não se atrasa, o Senhor Deus chega no momento exato.
Deus não se atrasou, não tardou em chegar àquele lugar. Ele chegou na hora e no momento exato que ele tinha que chegar. Então o Senhor chega e pergunta: onde foi que sepultaram a Lázaro? Aleluias, glórias a Deus. O Senhor está fazendo uma pergunta hoje. Onde foi que tu sepultou o teu sonho? Onde foi que tu sepultou os planos e projetos que você tinha para a tua vida? Aleluias, glórias a Deus. Então a palavra do Senhor Deus vem nos dizer: não desista de orar. Não vamos desistir de orar, de clamar, porque a gente sabe que o Deus que realizou milagres no passado é o mesmo Deus de hoje. Então o Senhor pergunta onde sepultou, né, a Lázaro, e vão levar lá onde Lázaro está sepultado. E o Senhor diz: tirai a pedra. Aleluias. Eu não sei qual a pedra que está no teu coração. Eu não sei se é a pedra da angústia, a pedra da mágoa, a pedra, sabe, do desespero. Eu não sei qual é a pedra, mas o Senhor diz nesta manhã: tirai a pedra. Aleluias, glórias a Deus. Que venhamos tirar a pedra que tem nos afastado do Senhor, que tem nos impedido de viver os milagres que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Aleluias. Porque assim como Deus fez com Lázaro, que já estava morto há 4 dias, o Senhor pode fazer comigo e contigo. Porque o Senhor Deus ainda ressuscita sonhos. O Senhor Deus ainda realiza milagres. Só que a nossa fé tem se esfriado para viver os milagres e as providências do Senhor. Eu creio que não é em vão que Deus tem falado contigo nesta manhã. Que possamos persistir em oração. Que possamos ser como Ana. Que possamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Mas que também possamos fazer um voto sincero com Ele e cumprir esse voto. Porque as coisas de Deus é com ordem e decência. Então não tem como Deus fazer por você, você prometer que vai fazer algo para Ele e no final você não fazer o que você prometeu. Que possamos nos santificar, que possamos buscar o Senhor de todo o coração, né? Porque a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflição, mas que temos que ter bom ânimo porque o Senhor Deus venceu. Então, se o Senhor venceu, eu e você também vai vencer. Mas para isso temos que ter fé, continuar orando e buscando ao nome do Senhor. A palavra do Senhor também vai nos dizer sobre o filho da viúva de Naim, né? A qual, para ela também não havia mais jeito. Para ela não havia mais esperança. Ela estava ali acompanhando aquele cortejo para enterrar sua única esperança, sua alternativa de vida. Aleluias. Porque aquela mulher já era viúva, a palavra vai dizer que seu marido já tinha morrido. E agora se vai o único filho em que ela tem. Então eu quero dizer que ela está seguindo aquele cortejo chorando. Mas vai ela com a multidão chorando e vem Jesus com outra multidão. Multidão que traz alegria. Multidão que ressuscita o que está morto. Aleluias, glórias a Deus. Então quando ela vai à saída, à entrada daquele portão, vem Jesus com aquela multidão, fazendo milagres, realizando prodígios, aleluias, glórias a Deus. E o Senhor se compadece daquela mulher. Ela não estava esperando porque ela não estava pedindo. Aleluias, glórias a Deus. E o Senhor se compadece. E o Senhor é para aquela mulher e diz: não chores. Aleluias, glórias a Deus. Muitas vezes o Senhor está dizendo para mim, para ti: não chores. Mas pela situação em que estamos vivendo, olhamos para um lado, olhando para o outro, e achamos que não tem mais solução, que não tem mais alternativa. Mas eu quero dizer que ainda existe solução para a tua causa. Existe solução para a tua história, para a tua vida. Então o Senhor encosta naquele esquife, põe a mão e diz: levanta-te, aleluias. A mesma ordem que o Senhor deu para aquela mulher: não chores. E deu para aquele menino: levanta-te. É o que Deus tem dito para mim e para você nesta manhã. Levanta-te, aleluias. Não é tempo de se prostrar. Não é tempo de estacionar. É tempo de clamar a Deus. É tempo de buscar. Porque o Senhor Deus não tarda. O Senhor Deus não falha. O Senhor Deus chega na hora e no momento exato. Então eu queria te perguntar nesta manhã: qual a multidão que você tem seguido? Qual a multidão que você tem acompanhado? É a multidão que tem matado os teus sonhos, os teus projetos? Ou é a multidão que traz milagres para a tua vida? A multidão que traz alegria? A multidão que ressuscita o que está morto? Aleluias, glórias a Deus. Então eu quero dizer que possamos ter fé e acreditar, porque Deus vai fazer na tua vida. Amém?